Um jogo não demora um ano para ser feito, pelo menos não um jogo como Assassin's Creed Unity. Por mais que eu tenha falado na aba de comunidade que o vídeo seria sobre Unity e Assassin's Creed Rogue, eu decidi fazer 2 vídeos separados porque, sei lá, porque eu quis. O jogo baseado no cenário da Revolução Francesa começou seu desenvolvimento em meados de 2010, comandado pelo estúdio da Ubisoft Montreal. Seu projeto foi iniciado assim que Assassin's Creed Brotherhood foi encerrado. Para esse jogo foram usados outros 9 estúdios parceiros, mas vale ressaltar o estúdio de Singapura, um dos que mais ajudou no desenvolvimento. Era um projeto muito ambicioso, era o primeiro Assassin's Creed exclusivo da nova geração. A Ubisoft esperava fazer um bom trabalho, mas antes mesmo do lançamento do jogo, as polêmicas surgiram. Em julho de 2014, Alexandre Amâncio revela que a ideia inicial era que o jogador pudesse escolher o gênero do personagem, assim como ele faz em Odyssey e Valhalla futuramente. Mas, segundo o diretor, não haveria tempo para tais mudanças, pois seriam o dobro de animações, o dobro de vozes e o dobro de recursos visuais. Na época, a fala não pegou bem porque parecia uma desculpa boba. Jonathan Cooper, diretor de animação de Assassin's Creed 3, chegou a afirmar que isso nem fazia muito sentido, já que parte dos movimentos não tinham nem gênero. Ele inclusive revela que Aveline, a assassina de Assassin's Creed Liberation, tinha mais animações compartilhadas com Connor do que Edward Kenway tinha compartilhado com Connor. A questão de ter uma assassina mulher nem era extremamente crucial para ninguém, mas quando a Ubisoft soltou essa declaração, pegou extremamente mal. Outro ponto importante pré-lançamento do game é que a Ubisoft dizia que estava almejando os 1080p e 60 fps para os consoles com esse jogo, mas antes do lançamento eles revelaram que a inteligência artificial estava bloqueando o jogo e ele seria lançado apenas em 900p 30 fps. Hoje em dia, com jogos mais atuais como Red Dead Redemption 2, 900p 30 fps parece até ok, mas vale lembrar que isso era o começo da geração. As pessoas estavam ansiando por 1080p 60 fps, e esse jogo deveria ser o maior lançamento daquele ano, então 900p parecia extremamente baixo. E eu posso dar um spoiler? Nem a 30 fps estava rodando. E para finalizar, a Ubisoft já havia revelado que esse jogo teria um sistema de microtransação, em que você poderia pagar para poupar o seu tempo jogando. Mesmo que microtransações sejam opcionais e eu tenha uma opinião polêmica sobre o assunto, o fato dessa feature ter sido destacada pela empresa já revelava muito sobre qual era a prioridade deles com esse jogo. O trailer foi lançado, que hoje conta com mais de 50 milhões de visualizações, e os jogadores do mundo todo estavam esperando muito por esse jogo. E, bom, ele veio. Como é que eu posso resumir a experiência de Assassin's Creed Unity em seu lançamento se não usando a palavra injogável? O jogo não rodava a 30 fps, ele tinha muitas quedas de quadro nos dois consoles, e isso deixava a experiência completamente horrível. Em um PC com uma R9 570X, placa que na época conseguia rodar Shadow of War em 1080p 60 fps, não conseguia fazer nem 20 quadros nas cutscenes desse jogo. Tem também, obviamente, os bugs mais famosos, como os personagens sem rosto. Isso aqui é bizarro. NPC spawnando, NPC voando, anão ficando preso em algum canto, o jogo não respondendo seus comandos, progressos sendo apagados, NPC voando, já falei isso, NPC spawnando, já falei isso, e meu Deus, o que estava acontecendo com esse jogo? Apesar de tudo isso, o jogo vendeu milhões de cópias, e até um dia depois do lançamento, nenhuma review de grandes sites falava sobre como o jogo era extremamente mal feito. Sabe por quê? Agora que entra a parte interessante. A Ubisoft sabia e queria esconder isso. Sim, vamos falar sobre os embargos. O embargo é um acordo entre um jornalista, ou youtuber, tanto faz, e uma empresa. O jornalista, ou talvez o youtuber, recebe um jogo antes do público, joga, escreve sua análise e deve esperar até um dia pré-determinado para postar ela. O problema é que o embargo é falado antes de você jogar o jogo. Então, se você joga e ele é um lixo, é tarde demais para qualquer coisa. Quebrar um embargo nunca é interessante porque isso afeta a sua relação com a empresa e ela pode parar de enviar os jogos para você, porque isso não é muito profissional. Uma coisa que quase sempre se prova verdade é que, sempre que o embargo determina que as análises possam aparecer antes do lançamento oficial do jogo, é porque a produtora tem muita confiança no projeto. O que a Ubisoft fez foi bloquear as análises até depois do lançamento do jogo, ou seja, as pessoas comprariam nas primeiras horas de lançamento e não teriam nenhuma análise na internet sobre o game. A intenção era simplesmente ganhar
muito dinheiro em cima dos fãs o mais cedo e o mais fácil possível. E só isso já mostrava bem evidentemente a qualidade detestável em que esse jogo se encontrava. Depois de um tempo, as críticas começavam a surgir e a Ubisoft resolveu mexer as coisas e tentar resolver tudo. Resolver os bugs do NPC voando, resolver o progresso que estava sendo apagado. Não. A Ubisoft foi tentar resolver os bugs na moeda Helix. Sim, a primeira preocupação da empresa foi resolver um bug nas moedinhas que davam mais dinheiro para ela. Exatamente. A empresa foi chamada por um editor da revista Forbes como a nova EA por causa de seu comportamento 100% anticonsumidor. Mentiras, declarações vagas e falta de vontade em consertar os erros marcaram o lançamento desse jogo. É bizarro como não é a primeira vez que um jogo tem um lançamento ruim e a Ubisoft não faz nada. Assassin's Creed 4 tem um port horrível para PC, puta que pariu, ao ponto de uma RTX 3070 rodar o jogo a 20 FPS em alguns pontos, enquanto ela roda Assassin's Creed Origins em 4K a 80 FPS. E, pasmem, para Assassin's Creed 4 nada foi feito. Nada. Depois do lançamento fracassado do jogo, não em questão de vendas, mas em questão de avaliação do público e da mídia, as ações da Ubisoft despencaram. A empresa então ofereceu a DLC Dead Kings de graça e deu um jogo de graça também para as pessoas que compraram a Season Pass antes do lançamento do jogo. Mas é interessante ressaltar que, para você aceitar o jogo grátis, você deve assinar os termos de condições. E essas condições diziam que a pessoa não poderia mais processar a empresa pelo lançamento horrível de Assassin's Creed Unity. Ou seja, você ganhava um jogo de graça e, em troca, não processava a empresa. É uma piada. E hoje, como é que o jogo tá? Eu vou falar um pouco da minha experiência com o jogo em 2017, época em que eu zerei ele no Xbox. Primeira coisa, que não é uma experiência só minha, é de todo mundo. Por que você não pode criar outro save na porra do jogo, cara? Se você zera esse jogo e quer jogar ele de novo, você tem que literalmente excluir todos os dados dele e começar do zero. Não tem uma opção muito simples de criar novo jogo. Isso, pra mim, é completamente bizarro pra caralho. Mas, falando de jogabilidade e essas coisas, o jogo tinha muita queda de frames, mas ele não caía, tipo assim, não era muito grave, tipo 10 FPS. Era uma coisa mais assim, entre os 26, 27. É algo que você nota que tá um pouco travado, mas não chega a ser completamente gritante. Outro ponto é que ele era muito recheado de bugs, mas tipo assim, não no sentido de que tinha muitos tipos de bug, na verdade tinham poucos tipos, pelo menos na minha experiência teve poucos tipos, mas eles aconteciam com muita frequência, principalmente bugs de iluminação, ou seja, a iluminação estourava do nada, tipo, você tava andando pela rua e pá, vinha aquele flash assim de luz na tua cara. O outro bug que também era muito comum era de NPC no telhado, cara. Eu perdi as contas, juro, eu perdi as contas de quantas vezes eu estava andando no telhado e tinha um NPC lá naquela porra, andando lá, normal. Tipo, caralho, cara, o que você tá fazendo aqui, irmão? Que porra é essa? Tipo assim, você é um assassino também? Você é um templário? Que porra é você? Não, ele é só um gordo de cabelo branco. Por que ele tá ali? Porque o jogo é bugado pra caralho. Mas era basicamente isso. Essa foi a produção desse jogo, foi isso que deu errado nele. Hoje em dia muitas pessoas, principalmente no PC, já jogam ele de uma maneira um pouco mais agradável e não reclamam mais dos bugs e tal. E, bom, o vídeo não tinha nenhum intuito de analisar a história ou a gameplay em si, tipo, o que você pode fazer no jogo, se isso é bom ou ruim e tal. Porque isso aqui não é uma análise do jogo, nem uma review, nem nada do tipo. É simplesmente falando sobre a produção dele. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, apoie com seu like e